texto nos diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar ao Senhor e meditar nesses 13 versículos nessa manhã. Senhor Deus, queremos te agradecer pela manhã de domingo que o Senhor nos dá, por mais um dia que o Senhor nos concede para, na tua presença, vivermos em santidade, vivermos de uma maneira que te agrada, de uma maneira que te glorifica. Senhor, para tanto nós precisamos da tua orientação, então pedimos que teu Santo Espírito nos oriente nesta manhã quanto a este texto, para que a mensagem que será agora exposta possa de fato penetrar no nosso coração e edificar a nossa vida. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que fala sobre o amor é o dom supremo, eu quero primeiramente mostrar um pouco daquilo que a gente tem nessa frase: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Essa introdução, saindo do capítulo 12, começando o capítulo 13, mostra que tudo que foi exposto ainda precisa de um pequeno ajuste, que a obra dentro da igreja precisa ser feita em unidade, precisa ser feita com clareza, cada um sabendo a sua função, sabendo o seu dom, sabendo aquilo que pode contribuir para a vida da igreja. Mas se mesmo todos sabendo o que devem fazer, mesmo se todos estiverem conscientes dos seus dons, se tudo isso for feito sem amor, Paulo vai nos dizer que seria inútil. Então é necessário que a igreja que já está unida, que já está caminhando bem doutrinariamente, que é consciente da sua responsabilidade na face da terra, ela precisa colocar em todas as suas atitudes, em todos os seus projetos, o amor como sendo um ponto essencial, para que tudo de fato seja para glorificar a Deus. Então ele passa a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Tudo que ele mostrou até agora nos 12 primeiros capítulos é excelente, é necessário, é importante, mas aquilo que ele vai mostrar agora fecha, conclui. É tanto que ele volta aos dons no capítulo 14. Ele vai falar ainda sobre mais algumas coisas, mas a gente já está nos últimos 4 capítulos. É o último quarto de 1 Coríntios, se a gente for dividir os 16 capítulos em 4 sessões. Então
estou abrindo a última sessão dizendo, olha, tudo que a gente viu, precisa ter o amor como base, precisa ter o amor como um ponto importante, porque ele vai dosar as nossas atitudes. Quando a gente estiver passando do ponto, a gente volta um pouquinho, por quê? Porque a gente age com amor. Ou quando a gente tiver falho em determinada questão, a gente corre atrás, a gente se esforça mais um pouco, porque a gente está trabalhando com amor. E no versículo número 1, Paulo vai iniciar empregando um exagero. Aqui, os comentaristas vão divergir um pouco, e obviamente eu vou passar aquilo que eu compreendi de tudo, um resumo daquilo que eu consegui ler durante essa semana. Mas Paulo emprega um exagero, um hipérbole, mesmo que ele falasse não só as várias línguas, os vários idiomas dos seres humanos, mas também as línguas faladas pelos anjos. Se ele não falasse com amor, não passaria de barulho. É isso que ele quer dizer com, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. E aí, particularmente, eu não acredito que exista uma língua angelical, porque a gente não vê evidências bíblicas de que haja uma linguagem compreendida ou falada somente pelos anjos. Não é isso que ele está realmente querendo evidenciar. Mas ele diz, se eu falasse, ou ainda que eu fale, é uma condição, e nesse caso é uma condição improvável. Por quê? Por mais culto que Paulo fosse, e ele o era, ele não conseguiria falar todas as línguas faladas na face da terra. Ele, em determinados aspectos, poderia ser chamado de um poliglota. Ele entendia, falava e é muito provável também escrevesse em mais de um idioma, mas ele não teria essa capacidade de entender todos, de dominar todos. Os linguistas mais aplicados não conseguiram, Paulo, que não era da área, também não conseguiria. Mas tudo é possível a Deus. Lógico, Deus poderia fazer qualquer coisa em relação a Paulo, inclusive que ele dominasse todas as línguas, mas não é esse o propósito. O propósito para a vida de Paulo era pregar e ser compreendido, porque a pregação de Paulo sendo compreendida, as pessoas fariam o que em semanas anteriores a gente pôde aqui expor na terça-feira à noite, de Filipenses 2, de 1 a 11. Todo o joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o grande objetivo, de habilitar Paulo com toda aquela cultura que ele tinha. É que ele pregasse e fosse compreendido para que de fato os joelhos se dobrassem e línguas confessassem que Jesus é o Senhor. Então, partindo do pressuposto de que nós não teríamos uma linguagem angelical, a nossa leitura seria a seguinte: por mais que ele tivesse a capacidade dada por Deus de entender todas as línguas, e por mais que até existisse uma linguagem angelical e ele também a compreendesse e também a utilizasse, se isso não fosse feito através do amor, seria como o barulho de um alfinete que cai, o bronze que ressoa ou o símbolo que retine, e que muitas vezes a gente não dá o menor valor, a menor atenção. Por exemplo, Paulo falando como falou, com amor, repreendendo muitas vezes, mas sempre com amor. Qual era o grande objetivo dele? Alcançar pessoas com a pregação do Evangelho. Ele conseguiu isso falando com amor? Sim. Mas se ele tivesse feito sem amor, isso teria sido um barulho que não teria sido escutado por muitas e muitas pessoas. Seria mais ou menos como aquela pessoa que passa na nossa rua, às vezes anunciando alguma coisa, e toca um sino, e você diz, eu não preciso do produto dela, então você nem dá atenção. Como aquele carro do gás que sai puxando o sino, bate, e você diz, não, eu estou com gás em casa, eu não preciso.
Mas quando ele falava a palavra de Deus, que falava com amor e que mostrava a necessidade das pessoas, elas entendiam que precisavam. O que ele estava falando era justamente o que elas não tinham. E a forma como Paulo falava e como nós devemos falar é justamente o diferencial entre as pessoas compreenderem a sua necessidade ou não. As pessoas precisam de Deus. Eu tive a oportunidade, sexta-feira passada, essa agora fez 8 dias, de dar uma palavra na formatura dos 9º anos da escola que eu sou coordenador. E eu encerrava a minha fala naquela noite dizendo: meus queridos alunos, vocês precisam de Deus. E, de fato, eles precisam e muito de Deus. Mas imagina se eu dissesse: vocês precisam de Deus, porque todos vocês estão indo para o inferno. De fato, em algumas situações é verdade. E se eles não se arrependerem, irão. Mas a forma e o momento e a oportunidade não poderia ser perdido por conta da falta de amor. Vocês precisam de Deus, isso basta. Procurem, busquem ao Senhor enquanto Ele se pode achar, invoquem enquanto Ele está perto. Façam isso, busquem. E se nós olharmos para a questão do amor, ela vai ser citada também no versículo 2 e no versículo 3. O versículo 2 vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, quanto ao amor que é citado por Paulo, ele revela que ele é essencial no exercício dos dons, e que ele deve fazer parte de tudo que nós dizemos, falar a língua, em tudo que nós sabemos, mesmo que tenha todo o conhecimento, mas precisa ter amor, e em tudo que nós fazemos, doar os bens e entregar o corpo para ser queimado. Nada disso se aproveitará se não for pelo amor. Se a motivação primeira não for o amor, primeiro a Deus, segundo a sua palavra, terceiro aos seus semelhantes. Sem amor tudo é vão. É isso que nós enxergamos nesse primeiro ponto. Mas eu quero chamar a atenção para o amor um pouco mais, porque essa expressão ela é utilizada largamente na nossa atualidade na igreja evangélica, sem contudo encontrar a sua expressão verdadeira na vida dos crentes. É fato que a igreja se acostumou a enxergar algumas coisas com falta de amor, quando na verdade elas são expressão do amor de Deus por nós. Falo isso em relação a, por exemplo, a disciplina eclesiástica. No ano de 2012, eu encerrava o seminário fazendo minha monografia em cima desse tema, disciplina eclesiástica, uma das marcas do verdadeiro cristianismo. Na época quase nada era escrito sobre isso. Me lembro que durante a pesquisa, que durou 2 anos, 2011 e 2012 todo, eu só encontrei 2 livros para vender. Um livro que era escrito por 3 autores, Augusto Nicodemos, Solano Portela e George Knight III, chama Disciplina na Igreja. Eu ainda tenho a versão antiga, uma chave, ele é todo cinza e amarelo, uma versão muito anterior às versões que estão saindo agora. E outro, Disciplina na Igreja, de Russell Shedd, que era uma mão e uma batuta, pretinho e vermelho. E esses livros foram a base do que eu comecei a pensar a respeito de disciplina. E o versículo-chave era Hebreus 12:6. E quando a gente olha para Hebreus 12:6, a gente não pode enxergar a disciplina eclesiástica como sendo algo negativo ou como sendo falta de amor. É fato, sim, que dependendo da forma como ela é exercida, ela é uma falta de amor. Quando ela não considera o caráter da pessoa e o caráter da palavra. Porque por mais errado que eu esteja, eu preciso ser corrigido em amor. Por mais desvios que a minha vida tenha
apresentado, eu só vou voltar para o caminho correto se eu for tangido com amor e não de uma forma desprezível. Mas quando eu olho o texto, ele diz que Deus corrige a todo aquele que ama. Então a disciplina foi feita para ser exercida em amor. Por quê? Porque ele diz também que ele açoita a todo filho a quem recebe, como um pai que tem a preocupação de ver o filho sempre acertando, e que mesmo que doa no seu coração, e mesmo que as lágrimas cheguem, ele precisa corrigi-lo. E quantas vezes com os filhos carnais nós sentimos muito que parece que está doendo na gente mais do que neles, mas não é preciso corrigir? E por que a gente faz aquilo? Porque a gente ama, porque a gente quer o melhor, porque a gente quer que ele sempre acerte e que sofra o mínimo possível. Por isso que a gente busca fazer essa disciplina em amor. Então, a disciplina, por mais deturpada que ela venha se tornando ao longo do tempo, por conta de várias execuções desastrosas, continua sendo um ato de amor de Deus para conosco, e precisa ser também da liderança da igreja para com os seus congregados. E em outro aspecto, nós vemos as pessoas buscando a igreja para ser felizes. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir a alguns estudos e algumas pregações em que os pastores reiteradas vezes diziam: você está aqui por qual razão? Você está aqui para ser feliz? Você está buscando a felicidade? Você está buscando ser pleno? Qual é o objetivo de estar aqui, nesse momento, escutando a palavra de Deus, cantando louvores? E buscar ser feliz não é uma coisa ilegítima, mas pode ser um grande perigo para a nossa vida cristã, porque a gente esquece das responsabilidades, dos compromissos, da dureza de fato que é ser cristão no nosso tempo, simplesmente para buscar uma felicidade. E por que eu coloco aspas nessa felicidade? Porque se a minha felicidade, a sua felicidade não estiver na satisfação que a gente encontra no próprio Deus em sua palavra, nada mais preencherá o nosso coração. Você pode dizer: hoje eu estou muito feliz, terminei as minhas atividades, vou entrar de férias. Se as suas férias forem frustradas, a felicidade também foi. Hoje eu estou muito feliz, comprei uma passagem para ir para o exterior. Se o avião atrasar 1 hora, a sua felicidade se frustrará também. Eu estou muito feliz, meu filho mais velho passou de ano, está aprovado, vai para a série seguinte. Mas se o mais novo se reprovar, a sua felicidade também será abalada. Essa felicidade que o mundo procura hoje, e às vezes nós enquanto crentes procuramos, será que ela não é muito superficial, muito rasa? E colocar isso como expectativa para vir para a igreja não seria algo muito pesado? Eu estou indo para a igreja e eu quero ser feliz lá. Sério. Quais são os fatores que vão influenciar nisso? O que é que vai beneficiar e o que é que vai fazer com que você entenda que não está sendo feliz e aí você comece a trocar da igreja como você troca de ônibus para chegar até um destino? Não, essa linha aqui não serve mais, então eu vou buscar outra linha. Esse caminho aqui já não está servindo mais, eu vou buscar outro caminho. Essas pessoas para mim não servem mais, mas eu vou buscar outro grupo para congregar junto. E tem sido cada dia mais difícil, a gente procura essa felicidade, a gente procura tudo, mas as comunidades que nós temos encontrado, elas têm vivido em amor, e elas têm promovido pelo menos um pouquinho de felicidade a nós, porque eu sei que existe uma felicidade que é gerada ao vermos comunidades vivendo de fato de acordo com a palavra de Deus. A gente fica feliz quando uma comunidade cresce, quando ela está forte doutrinariamente. Mas será que as pessoas que buscam a felicidade a todo custo, elas vão prestar atenção nisso? O crescimento da igreja traz felicidade para elas? O crescimento de um irmão vai trazer felicidade para elas?
O amor não é somente os irmãos me servindo e eu achando que está tudo muito bonito. Eu também preciso enxergar coisas nos irmãos e também promover o crescimento dos irmãos. Então é uma via de mão dupla. Eu procuro felicidade, mas todo mundo quer ser feliz. Os outros vão fazer coisas que me deixarão feliz, mas eu também preciso procurar me comportar de uma maneira que provoque felicidade nas outras pessoas. Então o seu testemunho correto cristão vai me beneficiar nessa busca por uma felicidade, tendo como base primeiramente a glória de Deus, mas o meu testemunho também vai falar algo para você. Então é uma busca muitas vezes muito individual, muito egoísta, que é frustrada. Por quê? Porque eu quero que todos façam algo para mim, quando eu também preciso fazer para os outros. Então não raramente nós vemos várias dessas pessoas que entram na igreja dizendo: eu quero ser feliz, eu estou buscando a igreja para ser feliz, saindo dos mesmos locais feridas. Porque no meio dessa busca muitos atropelos acontecem. Elas saem desencantadas, e não raramente com Deus. Esse é o grande problema. É você buscar felicidade, colocar tudo nos ombros dos homens e depois jogar a culpa em Deus. O homem pode dizer: mas você aqui será muito feliz, Deus tem coisas muito boas para você, Deus tem um plano na sua vida. As coisas não acontecem e você diz: Deus então falhou comigo. Você nunca vai dizer que a pessoa falhou com você. Muito difícil. Então essas pessoas saem feridas, desencantadas pela falta de amor com que elas vão ser tratadas, porque é quase que inevitável. Você chega com uma expectativa muito alta e você joga isso para as outras pessoas, e se elas lhe frustram, você vai também cobrar com a mesma força, com a mesma intensidade, e elas vão dizer que elas são limitadas, como você é limitado. E você já sabia disso, mas a sua expectativa frustrada vai fazer com que alguns desencontros aconteçam. E é certo que em alguns momentos algumas palavras serão colocadas e bem mal colocadas. Por vezes nós acabamos por ter o sentimento de que enquanto nós somos úteis na igreja, nós somos tratados amorosamente. Isso também é uma coisa muito do nosso tempo. Enquanto eu estou produzindo, enquanto eu estou avançando, enquanto eu estou sendo muito útil, parece que eu estou sendo amado por todo mundo. Mas se alguma coisa acontece, eu deixo de ser tão útil quanto eu poderia ser. Se eu agora prefiro mais os bastidores, se eu agora estou tentando me preservar um pouquinho mais, parece que a gente é descartado sem a menor cerimônia. A gente precisa tratar igualitariamente e com amor as pessoas que estão dentro da igreja, sejam elas extremamente úteis pelos talentos que Deus deu, sejam elas as pessoas que menos aparecem, mas que Deus também capacitou. Elas só não querem os holofotes, elas só não querem liderança, mas elas contribuirão do jeito que elas foram chamadas para fazer. E o texto bíblico de Romanos 12:9 vai trazer um pouquinho para a gente, Paulo também orientando aqueles irmãos para como deve ser o nosso amor, já que o amor tem que permear todas as situações, ele não pode ser fingido. Ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então o amor que é empregado por Paulo e que deve ser amplamente empregado por nós no trato com as coisas de Deus e com as pessoas, precisa antes de tudo ser sincero e verdadeiro. Uma das coisas que mais tem machucado as pessoas e feito elas buscarem locais em que elas são colocadas no pedestal, é que aquele local onde ela escutava a palavra, que ela achava que estava crescendo espiritualmente, muitas vezes é o mesmo que ela vai encontrar pessoas que diziam: meu irmão, como eu te amo, que meses depois, até dias depois, vai dizer: eu não quero mais estar junto com você. Você não serve mais para o nosso convívio. Você não tem um padrão da nossa igreja. E agora ela vai entrar em qualquer uma que as pessoas chegarem para ela e disserem assim: pode vir para cá, a gente te abraça. Mas nem sempre lá ela vai encontrar palavra, sustentação. E muito provavelmente ela não vai ter aquela gana de se comprometer novamente com o reino de Deus.
Nós não podemos matar as pessoas espiritualmente. E nós estamos matando quando não agimos com amor. Por isso que Paulo mostra que tudo é muito bom. Exercer os dons é maravilhoso, mas se não for com amor, a gente pode matar pessoas espiritualmente. Se nós tivermos uma unidade, mas essa unidade se transformar num grupo fechado que não aceita mais ninguém de fora, isso também pode ser prejudicial. E nós vamos acabar afugentando mais do que agregando pessoas, porque nós não entendemos que tudo na igreja deve ser feito com amor. No versículo 2, quando ele fala ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ele está empregando novamente um exagero. É óbvio que a quantidade de conhecimento adquirido nunca vai se esgotar. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que não vai ter o que pregar no domingo seguinte. A gente vai pregando e depois de 5, 10 anos a gente diz: o que eu vou pregar? Eu já preguei nesse texto. Aí abre em outro texto: não, esse aqui eu também já preguei, e agora o que eu vou fazer? E é fato que se a gente se acostuma muito com o tipo de pregação temática, a gente tem essa dificuldade muito mais, porque, não, esse tema eu já falei, mas esse tema nesse texto eu também já falei, agora o que eu vou falar? E aí é quando você descobre a pregação expositiva e você vai pregando de capa a capa da Bíblia e diz que se eu voltar da contra capa para capa, eu ainda não preguei toda, e eu ainda não esgotei o conhecimento que dela emana. Então é impressionante a quantidade de vezes que você vai se ver pregando dentro de um texto e várias aplicações novas surgirão. A interpretação vai ser uma só, mas as aplicações vão sempre surgindo. Talvez naquela primeira leitura você não percebeu, talvez não era o momento, não era as pessoas que estavam ali não iam ouvir e compreender aquele determinado ponto, mas já outro grupo precisa daquela palavra e Deus faz com que aquela verdade salte aos olhos e você prega novamente. Então existem textos que hoje talvez eu já tenha pregado umas 4 vezes. Se eu pegar uma 5ª vez, eu vou extrair coisas novas dele, associando com aquilo que eu já conheço, e se torna muito mais fácil quando a gente trabalha dessa forma. Mas o conhecimento não se esgota. Então quando ele diz todo o conhecimento, toda a ciência, todos os mistérios, é óbvio que ele está dizendo, ainda que eu tivesse essa capacidade, que eu não tenho, que ninguém tem. Você pode conhecer uma pessoa como Augusto Nicodemos, que é pós-doutor, e pode conhecer eu que sou apenas um graduado. O conhecimento não se esgota. Eu vou caminhar muito para chegar onde ele chegou, mas ele ainda está caminhando para chegar onde outros já chegaram, e onde esses outros já chegaram ainda é muito pouco perto do que nós temos dentro dessa palavra. Então o grau acadêmico não é comparável ou compatível com a vastidão dessa palavra, não dá para esgotar. E a nossa mente é extremamente limitada. É óbvio que nós não vamos alcançar o conhecimento de todas as coisas que há na terra e fora dela, muito menos os mistérios que ainda nos intrigam. Quantas vezes a gente pergunta como é que vai ser a volta de Cristo? Muitas. Quantas vezes a gente pergunta o que aconteceu lá em Atos 2? Como foi aquela história de as pessoas se entenderem nas próprias línguas? Que capacitação foi essa? O que é que significa brasas sobre a cabeça? São coisas que a gente não compreende, que a palavra traz, e a gente, é bom até que a gente morra com essas dúvidas, porque se a gente conhecesse todas as coisas, a gente se sentiria pelo menos pareado com Deus, e nós não somos Deus. Então é bom que essa reserva continue, para que a gente possa tirar essas dúvidas, se é que elas serão relevantes no céu, mas tirar com Deus. E ele continua falando, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
essa capacidade especial de confiar em Deus, sabendo que Ele vai atender necessidades excepcionais, até de transportar montanhas. Ele faz novamente um exagero usando o texto em que Cristo fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte, vá para lá, e ele vai. Mas aí vem a pergunta: qual o objetivo de transportar um monte? Você precisa de fé para transportar um monte? Você vai chegar, por exemplo, no Pico do Jabre, que é o maior daqui da região, e vai dizer assim, vai para lá, e ele vai? E o que isso vai mudar na sua vida? A fé enorme que nós necessitamos, mas que nunca vai chegar a ser tamanha que ela também não possa mais crescer, é para coisas de fato excepcionais, e não é um transporte de uma montanha. Muitas vezes a fé que nós tanto necessitamos e que tanto buscamos e que provavelmente nunca teremos, pela nossa limitação, pela nossa pecaminosidade, pela nossa incredulidade muitas vezes, apesar de ver Deus operar a todo momento, é talvez para que um familiar nosso seja convertido, é talvez para que um dia surja uma pessoa extremamente inteligente que descubra a cura de algumas doenças. Mas ainda que nós tivéssemos a capacidade de ter uma fé e uma confiança tamanha em Deus, se isso não fosse motivado pelo amor, fosse para uma coisa inútil, fosse motivada para uma coisa inútil tal, tirar uma montanha de um canto para outro, nada se aproveitaria, nada nós teríamos. Até porque nós já vimos pessoas que diziam ter uma fé extraordinária, que eram inabaláveis, sofrendo, caindo, se desviando, coisas mais. Então nós não somos essa fortaleza que guarda uma fé inabalável. Não, nós temos sim muitos problemas, mas ainda que tivéssemos uma fé inabalável, uma fé que não se importaria com as circunstâncias, que transportasse montes, se isso não fosse voltado para o amor, de nada adiantaria. No versículo 13 ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se o jovem rico tivesse entregado todo o seu dinheiro para os pobres, teria adiantado de alguma coisa? Naquela situação, não. Ele se tornaria pobre temporariamente, porque o seu coração estava nos bens. Por isso que ele saiu triste, por isso que ele não aceitou a palavra de Deus, por isso que ele achou que os mandamentos que ele já cumpria eram suficientes para levá-lo para a vida eterna. Mas certamente, se ele doasse todos os seus bens aos pobres, ele batalharia toda a sua vida para recuperar a fortuna que ele tinha juntado até aquele momento. E é assim que acontece muitas vezes com a gente. Nosso coração está tão voltado para essas coisas que a gente pensa: se eu perdesse tudo hoje, o que eu ia fazer da vida? Se tomasse minha casa, se tomasse meu carro, o que eu ia fazer? Aí ia arranjar outro emprego para correr atrás de novo. Se 2 não está dando certo, eu vou para o 3º. Eu acho que eu até ia fazer uma fezinha para ver se adiantava o processo. Às vezes a gente escuta coisas desse tipo. Então, nós, mesmo que tivéssemos a capacidade de doar todos os nossos bens aos pobres, isso não passaria de caridade, ou então de uma tentativa de se livrar da idolatria. Mas se não fosse por amor a Deus, tudo voltaria da mesma forma. E também quando ele fala entregar o corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até mesmo o sacrifício da própria carne, o sacrifício supremo, a entrega da própria vida, se não for motivada pelo amor, nada realiza, de nada importa, em nada vai influenciar. Eu entreguei o meu próprio corpo para isso. Foi por amor? Não, foi para me tornar um mártir. Então não valeu. Não valeu.
Do versículo 4 ao versículo 7, ele vai descrever o amor de diversos modos em várias ações. Ele começa dizendo que o amor é paciente. Tem alguma dificuldade maior para a gente? Que ora todos os dias pedindo a Deus e às vezes dizendo: Senhor, está demorando. Mas a gente sabe que Ele nem tarda nem falha. Por diz que Ele tarda, mas não falha. Ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa e Ele faz o que tem que fazer. Mas por que a gente é tão impaciente? Tão imediatista? Senhor, eu orei hoje, vou querer receber amanhã. Ou se possível ainda hoje. Às vezes eu queria me apropriar da ideia de que eu tenho a vida toda pela frente e que eu posso esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para mim e vai ouvir o meu clamor. Mas só que todo o restante que está à minha volta diz o contrário. Olha, eu só tenho hoje. Olha, o prazo é amanhã. E chega o chefe para você e fala a pior frase que ele pode falar: eu quero isso. Para quando? Para ontem. Aí você tem que dar aquela bela resposta, né? Se é para ontem, então não faço mais. Já passou o prazo. Essa história de querer para ontem, tudo urgente, tudo rápido, você vai enlouquecer, você vai ficar extremamente ansioso e não vai resolver absolutamente nada. O amor é paciente. Eu preciso tratar as pessoas com amor, eu preciso fazer a obra de Deus com amor e com paciência. Nós chegamos até aqui hoje porque pessoas tiveram a paciência de pregar a palavra de Deus e esperar o crescimento dado por Ele, passar por diversas provações e perseguições até que a gente hoje pudesse, num ambiente agradável, confortável, ouvir a palavra. Pessoas se reuniram em tumbas, pessoas se reuniram perto de cavernas, pessoas subterraneamente se reuniam. Até hoje pessoas escondidas estão tentando manter a chama do Evangelho acesa. E por que nós temos tanta pressa? São mais de 2000 anos de história, desde que Cristo veio, para que a gente pudesse ter essa palavra. E ainda temos falhas, ainda temos como crescer, ainda temos coisas a corrigir, ainda temos muito que aprender. Não tenha pressa não. Nada é para ontem, tudo é visando o futuro, e é o futuro com Cristo. Então minha vida deve ser vivida em amor e com muita paciência, até porque a palavra diz que Ele é longânimo. Ele tem paciência com o seu pecado, com o meu pecado. Por que a gente não vai ter paciência com os demais? Outra coisa que ele vai falar aqui é: o amor é benigno. Ele é bom. E tem coisas que a gente diz que são boas, e talvez até na essência elas são, mas no final elas não vão transmitir tamanha bondade. Às vezes a gente diz assim: a minha intenção foi tão boa, eu procurei fazer o bem, mas talvez os métodos que você usou não transmitiram, não traduziram esse bem que você tanto procurava. O amor é benigno. Tudo que é feito no meio do povo de Deus, por amor, em amor, vai resultar em algo muito bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus fez é bom. E com toda a certeza, tudo que Deus ainda fará nas nossas vidas será excelentemente bom. E diz também que o amor não arde em ciúmes. Tem gente que fala assim: olha, eu tenho ciúme de você porque eu lhe amo. E quantas pessoas estão se distanciando por conta de ciúmes? Mas não é só o ciúme conjugal não. Eu tenho ciúme daquele irmão porque ele alcançou um patamar dentro da igreja que eu nunca passei. Estou aqui faz 30 anos, eu nunca cheguei lá. Ciúme. Esse ciúme pode ser traduzido também como inveja, que é um dos sentimentos mais vis
mais torpes que podem alcançar o coração humano. É quando eu olho para outra pessoa e na realidade eu não estou querendo cuidar dela. Na realidade eu não a amo, eu não tenho apreço por ela, eu praticamente quero ser como ela é. Eu tenho ciúme do que ela é, eu tenho ciúme do que ela tem, eu tenho ciúme de como as pessoas a tratam, eu tenho ciúme do amor que ela sente, do amor que ela recebe. E isso não pode existir. O amor não arde em ciúmes. Quem ama não tem ciúmes, tem cuidado. E cuidado é totalmente diferente de ciúme. Esse ciúme que sufoca, que oprime, que faz com que você não tenha a liberdade de produzir. Esse não é o amor descrito por Paulo. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se vangloria nem se exibe. Se nós estamos trabalhando dentro da casa de Deus, dotados de dons que Ele mesmo nos deu e que sem eles nós não seríamos absolutamente nada, do que temos que nos gloriar? Por que vanglória? Por que exibição? Não foi você que fez, não foi você que construiu, não foi você que alcançou, é Deus através de você. Você é um instrumento, você é uma pecinha muito pequena de uma engrenagem muito maior chamada Reino de Deus. Ele não se ensoberbece, ou seja, não é orgulhoso, não é presunçoso, não é arrogante. Quantas vezes a gente olha para pessoas nesse mundo que só faltam nos engolir literalmente quando nós fazemos algumas perguntas pela ignorância que nós temos. Perguntas que não são muito difíceis, mas que a gente tem a necessidade de saber. E a pessoa diz: mas como é que você não sabe disso? Que coisa! E você se sente a menor das criaturas. Às vezes você faz até uma pergunta dizendo assim: olha, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que ela é boba, eu sei que eu não deveria nem fazer, mas eu vou fazer porque eu não sei. Porque você já tem medo da resposta que vai vir do outro lado, de uma pessoa que é altamente culta, mas que sem amor ela vai se tornar apenas um arrogante. Uma pessoa que acha que o seu conhecimento não poderá ser alcançado. Semelhantemente, a sua arrogância nunca será alcançada. Porque o nariz dela aponta para o céu e o coração não aponta para o céu. Nosso coração precisa estar sempre ligado com Deus. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, olhamos para o que nós recebemos das mãos de Deus, qual o motivo de acharmos que somos alguma coisa? Nem vida a gente tinha. Se não fosse por Cristo e pelo seu sacrifício, nem vida teríamos. O amor não se conduz inconvenientemente, começa o versículo 5, ou seja, ele não se comporta de modo rude ou não gracioso. Na nossa vida em comunidade, muitas e muitas vezes você vai encontrar situações que são de fato inconvenientes. E como lidar com elas? Com amor que não se porta inconvenientemente. Você não vai ser mais inconveniente do que a pessoa que já está sendo e corrigi-la de uma forma grosseira, rude, que ela não se corrigirá. Pelo contrário, é possível que até por pirraça ela faça pior. É ter paciência, é ter amor e não se conduzir da mesma forma que aquela pessoa que precisa ser corrigida está se conduzindo. Devemos ser graciosos como Deus é gracioso conosco. O amor não busca os próprios interesses, ele se preocupa em gerar bem-estar a todos, e ele não fica satisfeito com o alcance de objetivos individuais. Eu não faço as coisas, eu não busco o alcance de coisas na esfera da igreja para o meu próprio bem. Não adianta, sinceramente, que eu sente nessas cadeiras e saia extremamente alimentado, edificado, enquanto todas as outras pessoas saíram ainda com alguma questão. Não adianta eu dizer: eu estou em paz comigo e com Deus,
mas eu não estou em paz com os irmãos. Porque aí de fato o estar em paz consigo e com Deus é muito falso, porque eu preciso estar em paz com Deus e com todos. Aí de fato eu vou estar em paz comigo mesmo, quando eu penso a vida cristã em amor. Eu não olho para mim, eu olho para o todo. O amor não se ressente do mal, não se exaspera, ou seja, o amor não mantém um registro das ofensas recebidas. Quando diz não se ressente do mal, o amor perdoa. E como é difícil. Eu e minha esposa estamos lendo a passos lentos, mas estamos lendo um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes chamado Perdão. E a gente já está da metade para o fim do livro, e as coisas que a gente já teve a oportunidade de ler, de visualizar, das experiências que ele teve, de tudo, começa com o contexto no qual ele escreveu. Muitas coisas a gente lê de Paulo e diz assim: e onde é que Paulo estava quando escreveu isso? Paulo estava preso. Nossa, como é que ele escreve isso? Preso. Escreveu isso preso. Escreveu buscando o bem da igreja, buscando o cumprimento da vontade de Deus e perdoando aqueles que lhe fizeram mal, para que o seu coração estivesse livre para ser usado por Deus. E quantas são as situações que nós vivenciamos que em pouquíssimo tempo é como se a carne da gente fosse pegada e totalmente torcida, e parece que as pessoas que fazem isso estão gostando de fazer, e aí elas torcem mais e torcem mais até você não aguentar. Quantas vezes a gente está tentando se reerguer, mas sempre vem uma mão que tenta afundar de novo, e você dizendo: mas eu quero voltar para a superfície. Não, vai para baixo. Mas meu coração não pode se encher desse ressentimento, meu coração não pode registrar essas ofensas recebidas, para que viva pautado nisso. Ele precisa viver pautado no perdão, não se ressentir do mal. Fez mal, quem perdeu foi você. Quem produz o mal, a si mesmo se prejudica. Confiemos na proteção de Deus e no amor dele por nós. Por pior que seja o momento, ainda há saída. E a grande saída é: perdoe, deixe ir, tem coisas melhores à frente. Não se prenda àquela ofensa recebida, se prenda ao propósito de Deus na sua vida, de viver em comunidade, de viver alegremente e de viver em amor. E esse mesmo amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Qual a alegria de uma vitória que você não mereceu? Qual a alegria de tirar um 10 colando, usando a linguagem da escola, né? Que é a minha realidade semanal. Ah, passei, professor. Passou, meu filho, parabéns. Mas eu colei. Foi, tiro parabéns. Qual a alegria? Se sua mãe descobrir: não, ela não pode saber não. Então, se ela não pode saber, ela não vai poder ficar feliz com a sua vitória. É porque foi uma vitória não merecida. Qual a alegria disso? Que você não pode compartilhar com as pessoas. Qual é a alegria com a injustiça de ver pessoas que têm capacidade e deveriam estar em determinados postos, mas que são retiradas por conta de influências externas? Aí você dizer assim: não, fulano merece. Não merece, ele não deveria estar aí. Quem deveria estar aí era fulano, mas por conta de alguns conchavos ele não chegou lá. Então não posso ficar feliz com isso, porque não é isso que Deus quer. Deus dotou cada um com um dom, e cada um para estar exatamente no local que Ele determinar, para que tudo seja produtivo, para que a engrenagem funcione.
A gente não pode se contentar com a injustiça, com o tratamento desigual. Quando se trabalha, quando se vive com amor, ele nos impulsiona a transmitir, a desejar a verdade. E a verdade, independente da situação, sempre é benéfica. Às vezes a gente está numa situação, como por exemplo, um familiar que está doente, beira da morte, e o médico diz: eu não posso falar. A família está toda reunida na porta da UTI. Se eu disser que ele não tem mais chance, acabei com o dia deles. Mas se disser que tem chance e no mesmo dia ele morrer, não é pior? A decepção não vai ser muito maior do que a consciência de saber que está acabando. A verdade, independente da situação, sempre vai ser benéfica. Não pense na reação. Fale. Não pense nas consequências. Mas se eu falar isso, vai pensar, vai fazer. Fale a verdade. O sofrimento é muito menor. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor verdadeiro vai suportar o sofrimento trazido pelas verdades doloridas. Eu sei que você fez isso, mas por amor eu suporto. Eu vou aguentar. O amor vai depositar crédito no outro e vai buscar manter a credibilidade que se ganha. Tudo crê. Eu creio que você veio para cá porque você tem um propósito, não só de adorar a Deus, mas de viver para Ele. Não é um momento com Deus, não são 2 horas com Deus, é uma vida para Deus. Eu creio nisso. Eu falo pensando que aqui nós temos pessoas que têm a sua vida, o seu coração, a sua mente voltada para a palavra de Deus. E da mesma forma, eu sei que existe um olhar de credibilidade em relação a quem fala. Eu preciso continuar confiando que você veio para cá para servir a Deus. E você precisa continuar confiando que eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Trabalhar em amor na igreja é confiar que as pessoas estão vivendo por amor a Ele. E nós estamos pregando por amor a Ele. O amor tudo espera, espera pacientemente o momento de tudo entrar nos eixos e promover a alegria geral. Hoje a situação da gente pode não estar tão boa assim. Hoje o contexto, seja da sua vida, seja do seu casamento, seja da igreja, pode não estar do jeito que você esperava, do jeito que você gostaria. Mas o amor espera. Pacientemente as coisas vão se encaixar. Deus está agindo. Deus não perdeu o controle do mundo. O mundo não é um caos. O mundo é a habitação de Deus e dos seus filhos, que Ele não deixará perecer, porque a sua mão sustenta. E o amor suporta as aflições, as tempestades, crendo que de fato a bonança vai chegar logo. O versículo 8 diz que o amor jamais acaba. Por isso que não entra na minha cabeça de jeito nenhum quando pessoas que já estão casadas há mais de 20 anos dizem assim: o amor acabou. Como é que o amor acabou? O amor jamais acaba. Ah, pastor, mas aqui está falando do amor de Deus. E você casou com a base no seu amor? Isso me espanta, porque nós devemos casar com base no amor de Deus, para que de fato esse amor jamais acabe. Nós, através do sacrifício de Cristo, voltamos a ter uma condição eterna. Então tudo que nós fazemos deve ser voltado para a eternidade. A gente não vive temporariamente. Ou você pensa que quando você morrer, seu corpo será aniquilado? Esqueça isso. Ele será glorificado. E você estará pela eternidade com o Pai. Então pense para a eternidade.
eu vou casar, se der certo, né? Mas se não der, tem um advogado, tem um cartório, né? Não. A motivação do nosso coração realmente deve ser o amor que jamais acaba. Eu sei que atitudes vão minando um pouquinho desse amor durante o tempo. Sei que talvez o seu coração esteja muito endurecido por anos e anos sofrendo a mesma coisa. Mas lembre, o amor de Deus jamais acaba. Ele vai renovar o amor do seu coração. Se você assim buscar, se você assim se dispuser a viver este amor, que é o dom supremo. Nós podemos considerar essa declaração, amor jamais acaba, como um resumo dos versículos, especialmente à luz do versículo 7 que diz, tudo suporta. Se ele tudo suporta, não tem o que acabe. Pode ser minado um pouco, pode ser maltratado um pouquinho, mas ele vai acabar não. Ao mesmo tempo, essa declaração vai permitir a Paulo fazer um contraste entre o amor que permanece, no versículo 13, e os dons espirituais que vão cessar, e que ele vai falar mais à frente. Nesse versículo ele vai dizer, havendo profecias, desaparecerão. Ele está falando, o amor permanece, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, elas vão cessar. Havendo ciência, passará. O que está querendo dizer com isso é que essas três categorias representantes dos dons espirituais têm um caráter temporário. Vai chegar um momento que elas não serão mais necessárias. Quando tudo aqui se acabar, qual a importância da ciência? Quando estivermos vivendo eternamente com Cristo, qual a importância de saber, por exemplo, que π é 3,14? Nenhuma. Hoje já não é muito, né? Imagine na eternidade. Imagine que você correu atrás de todos os títulos possíveis, todas as honras possíveis, com os dons que Deus lhe deu. Quando chegar na eternidade, o que você aproveita? Mas se você guardou o amor que jamais acaba, o proveito vai ser muito grande. Porque foi justamente por esse amor que jamais acaba que ele entregou o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nunca acaba. Então o contexto dessa passagem mostra que existem questões que vão passar, que serão em algum momento desnecessárias, mas esse amor permanece. O versículo 9 diz, porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. O termo perfeito vai estar em oposição à expressão em parte, e ele vai se referir ao momento que os crentes vão experimentar a redenção completa na consumação, nos novos céus e na nova terra, quando nós vamos alcançar a plena maturidade. Existe uma colocação que na teologia a gente fala do já e do ainda não. Nós já estamos salvos? Sim. Totalmente perfeitos? Ainda não. Nós desfrutamos já de uma santidade promovida por Deus? Sim. Mas somos totalmente santos, como Ele é santo? Ainda não. Então, muita coisa ainda nós estamos experimentando limitadamente. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando tudo se encerrar, quando Cristo voltar e nós tivermos a oportunidade de ser realmente aperfeiçoados, alcançar a plena maturidade, aí sim nós vamos entender aquilo que passamos a vida inteira pela nossa limitação, sem compreender exatamente. Então esse contexto, e principalmente o versículo 12, que vai falar que hoje nós vemos como em espelho, obscuramente, mas veremos face a face, vai sugerir
a segunda vinda de Cristo como o último acontecimento do plano redentor e revelador de Deus. Então, comparado ao que os cristãos receberão no futuro, as bênçãos presentes são apenas parciais, ou seja, imperfeitas. E a gente já acha muita coisa, a gente já fica maravilhado com tudo que vê. Imagine quando vier a plenitude de tudo. Então, os coríntios mostravam sinais de imaturidade, de orgulho. Eles atribuíam uma importância desmedida aos dons terrenos, que são incompletos, que são imperfeitos, porque eles ainda não estavam enxergando a eternidade, a plenitude das coisas. Então, por isso que eles depositavam muita importância em algo que eles estavam experimentando em parte. Mas eles deviam perceber que quando vier o que é perfeito, aí sim eles vão, de fato, ter o que é em parte aniquilado. Tudo que é completo vai ser desfrutado por cada um deles e cada um de nós. Versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É justamente essa questão relativa à maturidade, que ela vai se evidenciar quando o apóstolo utiliza essas expressões. Quando menino, eu pensava como menino. Mas ele não está falando simplesmente da infância dele, ele está falando da imaturidade. Quando eu era muito imaturo nas coisas de Deus, eu pensava de acordo com essa minha imaturidade. Quando eu era menino, eu agia, eu falava como menino. Tudo que eu produzia, tudo que eu falava para as pessoas, era de forma muito limitada. Mas quando eu cheguei a ser homem, ou seja, quando eu amadureci, quando coisas maravilhosas me foram reveladas, quando eu vi a plenitude das coisas que eu ainda vou desfrutar com Deus, aí eu deixei de ser menino. Eu desisti das coisas próprias de menino. Eu passei a ver com outros olhos. Eu passei a ter maturidade nas coisas que eu faço e pensei a não mais pensar no aqui e no agora, mas pensar na eternidade. Eu passei a não ser mais um habitante da terra simplesmente, mas eu comecei a viver mais como cidadão dos céus. E é um pouco daquilo que a gente precisa dia após dia. Nós temos demandas cotidianas, sim, mas elas não podem sobrepor a nossa visão para o eterno. Ou seja, sua conta de luz, sua fatura do cartão de crédito, a mensalidade da escola do menino, o seu projeto de comprar uma casa nova, de trocar de carro, seja lá o que for, não pode ser maior do que o seu desejo de buscar entender a verdade do Evangelho e viver por ela. Versículo 12: porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Pegando essa parte final, parte B do versículo, quando ele diz: então conhecerei como também sou conhecido. Quando nós chegarmos a essa maturidade, nós vamos conhecer a Deus como Ele nos conhece, coisa que agora não dá. Como é que Deus nos conhece? De trás para frente, de frente para trás, de todo lado. Ele nos criou. Interessante que existem algumas analogias que, por mais frágeis e pobres que elas sejam, elas nos dão uma certa ideia de como a coisa é. Deus é o fabricante, e a Bíblia é o manual de instruções. Nós só sabemos um pouquinho do funcionamento da nossa vida porque nós temos esse manual e nós lemos, e ela é a nossa regra de fé e prática, que a gente se conduz através dela. Mas fora daqui, a gente perde qualquer garantia por mau uso, porque a gente faz da nossa vida tudo o que a cabeça pensa e não tudo o que Deus quer. Fora dessa palavra aqui, o produto vai ser desgastado por mau uso, vai ser destruído, e o destino não vai ser dos melhores. Mas quando nós seguimos a palavra daquele que nos criou, quando nós estamos sob a orientação daquele que sabe todas as coisas
dentro de nós, fora de nós, nos céus, na terra, embaixo da terra, aí sim, nós podemos nos conduzir de uma maneira correta, de uma maneira benéfica, não só para a nossa vida, como também para a vida dos outros. Lembrando que o amor não busca os próprios interesses. O versículo 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o maior deles é o amor? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Por isso que Ele é o maior, por isso que Ele permanece, porque Deus é amor. Se nós permanecemos em Deus, permanecemos em amor. E Ele tem nos transmitido esse amor. Versículo 10 do mesmo texto. E Ele tem ordenado que nos amemos uns aos outros. Evangelho de João 13, 34 e 35. Ou seja, a base das nossas vidas precisa ser o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se nós estamos vivendo em amor, estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas lembrando, é amor de verdade. Não é aquele amor que é produzido no seu coração porque alguém fez uma coisa muito boa para você e você não tem como retribuir a não ser amando. Não, é amar apesar dele. Porque Ele nos amou apesar dele, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa indignidade. O amor supera os dons porque ele dura muito mais que todos eles. Ele é necessário em todos os dias da nossa vida, todos. E muito tempo depois desses dons tão procurados pelo povo de Corinto e ainda pelo povo de hoje deixarem de ser necessários, o amor vai continuar a ser o princípio governante que define tudo quanto Deus e o povo redimido dele são e fazem. Que mostra que eu sou crente é a forma amorosa como eu me conduzo. Por quê? Porque Deus se conduziu que Jesus Cristo se conduziu nessa terra de forma amorosa. Qual a marca maior do cristão? O amor de Deus no seu coração, que faz com que ele viva de acordo com a palavra que foi deixada para ele, que faz com que ele procure não viver na prática do pecado, mas lute diariamente, constantemente, bravamente contra esse pecado. É pelo amor que nós temos a Deus que nós buscamos refrear um pouco a nossa natureza. Somos extremamente limitados nisso, e é justamente porque temos amor a Deus que buscamos o Espírito Santo para continuamente nos alertar dos perigos e nos ajudar nessa batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. Alguns pensamentos, 2 pensamentos para encerrar sobre esse capítulo 13, 2 pequenas aplicações, e a gente vai para um momento de perguntas e respostas. Exatamente, ali está parado, mas eu sei que são 11 horas. O amor, ele deve governar todos os nossos motivos. Essa é a primeira aplicação que eu faço. Examine-se e veja se tudo que você diz, sabe e faz é governado pelo amor. Por que você fez o curso que você fez? Ou por que você faz hoje o curso que você faz? Você está sendo preparado, capacitado, está buscando qualificação para quê? Só para ganhar melhor no final do mês? Só para que o seu contra-cheque seja digno de exaltação por outras pessoas? Ou é porque você realmente quer exercer a sua profissão com amor? O dom que Deus lhe deu com amor? Por que você quer constituir uma família? Porque você não quer morrer só? Ou porque realmente você quer espalhar o amor de Deus através da sua casa e através do seu exemplo de uma família que é de fato guardada por Deus, protegida por Deus e tem Ele como centro? Você está fazendo as coisas, os motivos que levam você a fazer as coisas são realmente sempre guiados pelo amor?
Você vive com amor, você trabalha com amor, você ora com amor, você prega com amor. É isso. Ele deve governar todos os nossos motivos. E Paulo descreve o amor com diversos verbos de ação. Já se disse muitas vezes que nós podemos substituir a palavra amor com o nome Cristo e ver mais claramente a graça de Deus por nós através do seu Filho. Cristo age para conosco de todas essas maneiras. É somente por meio de Cristo que nós seremos capazes de ter e mostrar o verdadeiro amor. Porque nós amamos. Porque nós amamos a Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Mas por que nós amamos os outros? Porque Eles nos amaram primeiro? Não, a resposta continua sendo a primeira. Porque Cristo nos amou primeiro. Porque eu amo essa palavra? Porque Cristo me amou primeiro. Porque eu amo minha profissão? Porque Cristo me amou primeiro. Porque eu amo meus irmãos? Porque Cristo me amou primeiro. Porque eu amo a minha igreja? Porque Cristo me amou primeiro. Porque eu amo o reino de Deus? Porque Cristo me amou primeiro. Que todos os nossos motivos, as nossas ações, que tudo que a gente faça, dentro e fora da igreja, possa ser permeado pelo amor, o amor de Deus, aquele que jamais acaba.